Mas antes da gente ler esse texto, quero convidar um rapaz de camisa listrada ali, vem cá. Esse rapaz de camisa listrada aqui vai estar orando por mim. Eu vou estar falando um pouquinho da palavra do Senhor. Se você conhece ele, então ele vai orar. Ele vai orar pela nossa vida agora. Ele vai orar pela nossa vida. Vamos orar então, Silas? Vamos orar então, né? Senhor Deus, aqui estamos, Senhor Deus, reunidos como uma só família, Senhor Deus, e que Tu possa agora estar direcionando o pastor, Senhor Deus, a falar aos nossos corações, Senhor Deus, e que nós, Senhor Deus, estejamos com o coração, Pai, apto a receber, Senhor Deus, para que possamos receber cada um aqui, Senhor Deus, a palavra que Ele vai ministrar, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Eu te entrego, Senhor Deus, a vida dele nesse momento nas Tuas mãos, sobre a Tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Diz assim, obrigado, Silas, diz assim a palavra do Senhor. Então aí, Êxodo capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia, nesse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com os seus vizinhos mais próximos, com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um pode comer. O animal escolhido deve ser macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou um cabrito. Guardem até o 14º dia desse mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificar ao pôr do sol. Passe, então, um pouco do sangue na madeira, na viga superior das portas das casas, o quais vocês comeram o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua, nem cozida na água, mas assa no fogo, cabeça, perna, vísceras. Continua dizendo: não deixa sobrar nada até amanhã. Caso isso aconteça, queima o que resta. O que comer esteja pronto, o que comer esteja pronto, e cinja no seu lugar, o cinto no seu lugar, sandália nos seus pés e cajado em suas mãos. Coma apressadamente, esta é a minha Páscoa. Irmãos, no domingo passado, o mundo comemora o quê? A Páscoa. O nosso mundo aqui, o mundo cristão, comemora a Páscoa. Mas esse próprio texto nos dá uma informação que o dia de domingo que passou não é o dia da Páscoa. O primeiro dia, ou o primeiro mês para um judeu não é janeiro, é o ano de Nissan. O mês de abril é o primeiro mês do ano para o judeu. Então, no 14º dia do mês de abril foi o dia que aconteceu o quê? A Páscoa, o sacrifício de Jesus. Então, o dia certo, se você quiser comemorar o dia certo da morte de Jesus, é o 14º dia do mês de abril. E falei algumas coisas sobre a Páscoa, sobre o coelhinho, né? E fizeram teatro sobre o coelhinho aqui, sobre os ovos da Páscoa. Expliquei, não vou segurar nesse detalhe. Diz que essa data que é seguida 40 dias depois do carnaval é uma data dedicada a um deus. Vocês lembram disso? Uma deusa, uma mulher. E falei que o coelhinho é um símbolo feminino, o ovo é um símbolo masculino. Isso tem a ver com uma relação entre um casal. E não é essa Páscoa que nós adoramos como cristãos. Aqui é uma Páscoa que é colocada uma Páscoa judaica. Mas em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 1, diz o seguinte, que a lei ela traz apenas uma sombra daquele benefício que Deus iria trazer, de verdade. Então a Páscoa que a gente deve guardar não é essa Páscoa judaica também. Você tem que pegar um carneirinho, matar. E o interessante é que as pessoas não comem carne nessa época. E a Páscoa verdadeira dos judeus matava um cordeiro, fazia um churrasco para a família inteira comer, e comia aquele negócio por 7 dias, porque a Páscoa era a união de 2 festas, a festa do sacrifício e a festa dos pães asmos. Começava dia 14, terminava dia 21, era 7 dias de festa, comendo carne e comendo pão. Mas hoje mudaram,
o significado. Eu digo que o inimigo ele é tão sujo que ele pega a erva amarga e põe no lugar dela o quê? Chocolate. Ó, o pecado é gostosinho. Assim, ela começa a trocar as coisas, inverter, fala assim, o cordeirinho não, vamos matar o coelhinho, que é um bicho profano. Coelho é um bicho profano. Deus não aceitava que os judeus comessem um coelho, porque é um animal impuro. O diabo troca tudo para tentar enganar a gente faz isso com maior tranquilidade. Falei aqui domingo passado, não sou contra o coelhinho, nem contra o ovo da Páscoa, também não sou a favor. Mas faça o irmão do jeito que quiser fazer, não estou aqui contra o coelhinho, estou pregando aqui a palavra de Deus. Interessante que nós aprendemos que esses símbolos foi colocado dentro da igreja e isso tirou o foco daquilo que é verdade. E diz que quando o cordeiro era matado, falei que era para a família inteira, que deveria chamar os vizinhos, falei que esse é o significado da Páscoa, chamar os vizinhos para participar de Jesus Cristo. Coloquei que o cordeiro, todas as pessoas da família deveriam comer o cordeiro. Também trouxe um ênfase a partir do versículo 4, que deveríamos passar o sangue nos umbrais da porta da nossa casa. Isso é um simbolismo que Jesus é passado dentro da nossa vida. Estou correndo porque eu quero chegar onde eu parei. E depois caminhei mais um pouco, diz que Jesus é o único cordeiro perfeito que pode ser morto. Pá, cheguei onde que eu parei. Parei no versículo 8. Parei aqui, no versículo 8. Onde que diz que devemos comer pão, asmo e ervas amargas. Irmãos, então se o que tem no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que havia acontecer agora, quando Jesus, através do próprio Deus Pai, instituiu a Páscoa para os judeus, ela tinha um simbolismo para a nossa vida hoje. O que o sacrifício de Jesus na cruz tem para a nossa vida hoje? É comer ovo da Páscoa, é enfeitar a casa de coelhinho, ou a gente assistir um filme sobre Jesus. O que esse simbolismo da Páscoa, de pegar um cordeiro, matar o cordeiro, o dia separado, como deveria matar, o que deveria comer junto, isso traz um simbolismo para a nossa vida hoje, que deve ser algo que deve ser experimentado pelas nossas vidas. E quando diz o versículo 8, que deve ter pão asmo e a erva amarga, o texto está falando de arrependimento. Para você participar do cordeiro, você precisa se arrepender dos seus atos. Quando diz o pão asmo, está se referindo a você ter uma festa, uma alegria dentro da tua vida, sem pecado. O fermento tinha a ver com aquilo que era velho. Talvez algumas pessoas não sabem, o judeu, o fermento dele era o seguinte, era o pão velho, a massa velha do sábado anterior, ou da sexta anterior, que ele usava nessa sexta-feira. Parecia que aquele pão de Cristo, já ouviu falar? Que eles fazem, divide massa. E era a massa podre, que era misturada na massa boa para gerar o pão. E Deus pede assim, tire a massa podre do meio de vocês, no momento que vocês for celebrar a Páscoa. Então a Páscoa não foi inventada pela Igreja Católica, pelos evangélicos. A Páscoa começou, para os judeus, começou nesse momento, onde Deus começa a libertar o povo do Egito. Pastor, em que contexto eles estão inseridos? Gente, aqui foi após a última praga vindo sobre o povo do Egito. Na última praga, Deus disse assim, faz a Páscoa, mata o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais, que o anjo da morte não vai visitar a casa a qual passou o sangue. Então, tem que haver dentro da nossa vida, para caminhar com Jesus, arrependimento. A gente deve tirar o fermento velho, aquilo que a gente veio do mundo e trouxe com a gente. Deus pede assim, tira isso dentro da sua vida, para você viver a verdadeira Páscoa. O interessante é que a Páscoa mundana hoje insere as coisas do mundo. Jesus pede assim a Moisés, pastor, foi Deus? Não, Jesus é Deus, meu irmão. Jesus não foi um cara legal que andou na terra. É Jesus que falou aqui. Jesus que disse para Moisés, o Senhor falou a Moisés, Moisés, vai ser assim comigo. Tire o fermento do meio do povo. O interessante é que as pessoas querem muita coisa. Concentração de poder, de cura, de milagre, de fé. Lota. Eu queria um pregador lotar uma igreja, 21 dias de pregação sobre arrependimento e quebrantamento. Quem queria? Quem que ia sentar para ouvir 21 dias um cara falando, se arrependa, se arrependa, se arrependa? Sabe quem? As pessoas que iam ouvir João Batista. João Batista não fez um milagre.
Ele não fez uma cura. E as pessoas saíam de todos os lugares de Jerusalém, do povo judeu, para ir ver a pregação de João Batista. E qual era a mensagem dele? Se arrependam, raça de víboras. João Batista não tinha tempo, não tinha cura, e só tinha palavra dura. E o povo seguia ele. Porque a gente sabe onde tem muita lambação, não satisfaz a nossa alma. Tem hora que a gente precisa daquele, lembra daquela palavra do encontro? O sacudão de Jesus na vida da gente. E falar assim, ó, tem que comer, meu filho, não quer comer o churrasquinho de papai do céu? Tem que comer o pãozinho sem fermento. Você quer comer o cordeirinho, churrasquinho, né? O som do céu, como é que é o som do céu? Né? Caindo assim a gordurinha na brasa. Aí depois vem outro somzinho do céu, que é assim, ó. Pastor Nicolas não gosta de Coca-Cola, não. Então Jesus falou, você quer participar desse negócio? Ervinha amarga para dentro. Entenda uma coisa, Jesus, ele sempre vai chamar a gente ao arrependimento. Olha interessante, abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14, diz assim, e depois, estão comigo aí? Marcos 1, a partir do versículo 14. E depois que João Batista foi entregue à prisão, Marcos 1, 14, veio Jesus da Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo o seguinte, melzinho na chupeta, Jesus não é Sérgio Malandro. Jesus diz o que ele diz? O tempo está cumprido. Você aí, o tempo está cumprido. E ele continua dizendo o seguinte, vamos ler? O tempo está próximo, se arrependam. Arrependimento. Arrependimento. E Jesus começa a pregar arrependimento. Eu quero te dizer uma coisa. Tem pessoas que dizem para mim, não, pastor, agora eu sou evangélico. Nossa igreja está muito forte. Extraordinário. Mas eu não me arrependo nada que eu fiz. Falei, caramba, foi Serginho Malandro que pregou para você. Você não ouviu uma pregação de verdade. Porque o verdadeiro cordeiro deve ser comido com pão sem fermento e com coisa que amarga dentro de nós. Interessante que Apocalipse, João diz que um anjo veio, pegou um livrinho e falou, João, come esse livro. E João diz que quando ele comeu, amargou o estômago e quase que destruiu ele por dentro. Esse livrinho é o evangelho. Falou, João, o evangelho tem que constranger você de chegar a doer por dentro. Gente, precisamos. E o que os irmãos têm me ouvido, eu tenho saudade de quê? De conversões verdadeiras. Ah, como eu estou com saudade. Como eu estou com saudade de pessoas que oram verdadeiramente. Como eu estou com saudade de pessoas que abrem mão do mundo, abrem mão de um relacionamento, de um namoro, de uma mulher, de uma vida de prostituição, de droga, de uma vida de enrolo para amar Jesus, para comer o pão sem fermento e comer das ervas amargas. Tenho saudade demais disso. Entenda uma coisa, Jesus veio pregar o evangelho do reino de Deus e disse, arrepende-se. E crê em quem? Na conversa fiada. É isso? Crê em quê? No evangelho. Ô, gente, você deve acreditar em quê? No coelhinho da Páscoa? Chapeuzinho vermelho? No evangelho. Por isso que eu digo que se tem alguma coisa que a gente deve acreditar, é a Bíblia. Fora dela, não tenho que acreditar que todo o tempo os apóstolos, Jesus, os profetas, remete para onde? Bíblia. 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 Bíblia é a luz que direciona a gente para a salvação. E depois, o versículo 9, diz o seguinte, você não pode comer o animal cru, e nem pode cozinhar na água. Tem que ser do jeitinho que o papai do céu quer. Tem que assar o bichinho na brasa. Sabe por que é interessante esse texto? Porque Deus sabia que quando Jesus morresse na cruz, as pessoas iam querer comer do cordeiro do jeito que ele quisesse comer. Eu como Jesus do jeito que eu quiser comer Jesus. Jesus, para mim, eu preciso dele para me dar uma casa própria. É desse jeito que eu quero. Jesus, para mim, eu quero ele para me dar uma cura. É isso que eu quero de Jesus. E Deus fala assim, ó, você vai comer o cordeiro, não é do teu jeito, é do meu jeito.
Jesus deve ser adorado, honrado, do jeito de Deus. E a gente vem para a igreja, eu e você muitas vezes, e queremos servir a Jesus, adorar Jesus do meu jeito. Não. Eu vou numa aguinha de banho-maria e vou cozinhar um cordeirinho no banho-maria. Eu vou levando, eu digo que tem irmão que ele se arrepende por prestação. Ele pega um carnê interminável da Casa Bahia e fica pagando a vida inteira esse negócio. Gente, o povo de Israel, nesse momento, o povo de Israel andou 40 anos de pagando carnê. Jesus pagou 40 dias. Jesus falou, 40 dias basta para saber quem eu sou. E sabe qual é o problema? Que a gente quer ficar pagando esse carnê. Não, pastor, eu tenho me arrependido, pastor. Extraordinário o meu arrependimento. Pago um boleto por cada 6 meses. E o cara alonga o arrependimento. Ele alonga andar como Deus quer que ele ande. Irmãos, tem que comer o bichinho do jeito de quem? É do teu jeito. Você vai comer do jeito... Vou servir a Deus do jeito que eu quero. Não, eu sou um voluntário. Eu digo que o inferno vai estar suquinho de crente voluntário. Mas até o cocão, o diabo falou, não manda essa raça para cá, não cabe mais. Esse povo só quer fazer o que quer trabalhar do jeito que quer, só quer sofrer do jeito que quer, tudo é do jeito deles. Não aprenderam que tem limite. Até o diabo vai ficar de saco cheio. É do jeito de quem que tem que ser, gente? De Jesus. E como que Jesus falou que a gente deve seguir ele? Renuncie a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Fala a verdade, a gente tem feito a verdadeira Páscoa. A gente tem entendido o que é Páscoa para a gente. A gente tem entendido o que é receber e comer o cordeiro. E interessante que no versículo 9 e 10 diz que a gente deve comer o carneiro todo, a cabeça, a perna e as entranhas. Ai, Jesus, só queria o filé mignon do negócio. Só queria. Aí nós vem tudo bonitinho para a igreja, o pastor de terno, tudo bacana, luz, ventilador, não sei o que, é só filé mignon. Agora vamos lá, para o campo. Nossa missão lá fora, que é um ato de adoração. Vamos para lá, vamos nas casas, vamos ajudar as pessoas, vamos entrar nos lares que precisam de ajuda. Aí fala, tanta coisa, pastor, que tem que resolver lá em casa. Tanta coisa que tem que fazer. Sabe por que a gente quer comer a parte que a gente interessa para a gente? E Deus diz assim, ó, não vai cozinhar do jeito de vocês, e vocês não vão comer o que vocês querem apenas. Vocês vão comer todo o bichinho. Aí, a minha mente é aquela mente assim de criança que ia viajar. Eu imaginei, tentei como que Samara imaginar esse comendo cordeiro. O menino ficando com um bocão assim, botando o cordeiro inteiro assim dentro da boca, assim. Comer. Isso é aceitar Jesus inteiro na vida. É Jesus entrar por completo dentro de nós, não é entrar uma metade de Jesus. Gente, igreja não é açougue para você pedir o que você quer. E tem pessoa fazendo a igreja açougue, ela chega e pede o que ela quer. Pastor, eu preciso de uma oração de poder. Preciso destrancar todas as porteiras da minha vida. Jesus amado. Tem que comer o bicho inteiro? Por que a gente escolhe o que a gente quer comer? Por que quando vem uma luta, uma provação na gente, a gente joga logo culpa no diabo? E talvez você tenha que passar por aquilo para você crescer. E talvez aquela entranha é isso. Eu posso ir além, dizendo que essas coisas têm uma simbologia. A perna, ou a cabeça, o apóstolo Paulo define o que é. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte, nem precisa abrir, que eu vou citar vários versículos aqui, você pode marcar quem está marcando. Se quiser abrir, pode ficar à vontade também, não quero impedir ninguém de fazer isso. Diz que devemos ter a mesma mente que Cristo tem. Se é comer a cabeça, você começar a andar e pensar como Jesus pensou também. E diz o seguinte, o texto que a gente leu no versículo 9, isso mesmo, que devemos comer as pernas. Pedro diz o seguinte, olha o que ele diz, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21,
1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para isso vocês foram chamados. Olha para mim aqui. Gente, você que se converteu, quem se converteu aqui? Você que se converteu, olha o que eu vou ler para você. Olha só. Vamos ler comigo. Onde que eu estou mesmo? 1 Pedro 2, 21. Por isso vocês foram chamados. Diga assim, eu fui. Esse negócio é meu, fala. Esse negócio é meu. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. E ele continua dizendo. Vamos ler junto? Deixando-os exemplo, para que vocês possam seguir o quê? Os passos que Jesus seguiu, ou caminhou, o que ele fez. Gente, comer a perna é você ter força para andar como Jesus andou. Mahatma Gandhi dizia o seguinte, que ele não era cristão, ou Gandhi, como alguns conhecem, não era cristão, não era por causa de Cristo, não. É por causa de mim, por causa de você que está sentado aí. Um dia ele foi numa igreja, e graças a Deus não foi a nossa. Se fosse na nossa, ele tinha virado crente, na mesma noite. Sabe por quê? Olha só. Ele foi numa igreja, e era uma igreja de alemãos. E igreja protestante. Não acho que é protestante, nossa. Ele disse que ele não foi recebido, porque a igreja era a igreja de branco. E ele era um homem pardo. E não receberam ele na igreja. Ninguém, as pessoas que, aqui não, tipo assim, quase deram notícia para ele, aqui não é o teu lugar. Ele disse que ele viu que o cristianismo estava longe do Cristo, longe do Cordeiro. Gente, o cristianismo é quem? Sou eu, falei, sou o cristianismo. Gente, quem representa o cristianismo não é ninguém, é mais do que você. Você é a expressão do cristianismo. Os teus passos é definido como os passos de Jesus. Então, comer a perna é ter perna para andar com a perna de Jesus. E depois ele diz que a gente deve comer as entranhas. E Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz em Filipenses, tenha em vocês, Filipenses capítulo 2, versículo 5, tenha em vocês, ou para ser melhor, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que também houve em Jesus Cristo. Entranha, para um judeu, tem a ver com as emoções e os sentimentos. Não é o coração, igual a gente acha. Também faz parte. Mas é todo o interior, para ser mais claro para o judeu. Então, comer a entranha do cordeiro, receber este Jesus, é você ter o mesmo sentimento que Jesus teve. E apóstolo Paulo, em Filipenses, descreve o sentimento de achar o irmão superior a você, de ter exortação, comunhão, de ter essas coisas. Estudamos isso na célula essa semana. Quem foi na célula? Glória a Deus. Você que não foi, fala, perdoa, Jesus. Está escolhendo a parte do cordeiro, irmão. Quem não está indo, escolhendo a parte do cordeiro. Pastor, sua cara de pau, falar na frente assim. Gente, é a palavra de Deus. A gente escolhe o que é bom. É melhor o culto domingo, tem cantina. O pastor está de terno, mais bonitinho. A gente escolhe o que a gente quer comer. Ou escolhe o caminho que a gente quer andar. Tenha os mesmos sentimentos que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Versículo 10, para caminhar para o fim. Tem que comer o bichinho que dia? Não, guarda no freezer. Quer que você ficar velho, você come esse tal de Jesus, faz o churrasquinho na sua casa, não dá muito anúncio para os vizinhos, não. Come quietinho, o bichinho. Que se alguém perguntar, você crê? Não, eu passei lá, o pastor, cara, gente legal, meu amigo, irmão Marcos, irmão da igreja, aí, Rosalvo está indo lá, tá uma maravilha, seu João, uma benção, pastor Nicolas, que está vindo lá para ajudar a gente, eu estou indo lá. A gente quer congelar o cordeiro no freezer e comer o dia que a gente quer comer. O que o versículo diz? Vocês devem comer hoje o cordeiro. Gente, o dia de salvação é que dia? Jesus te trouxe aqui, meu filho e minha filha, para dizer uma coisa. Hoje é o dia da sua salvação e você tem que comer hoje. E tem pessoas que falam assim, não, eu vou aproveitar um pouquinho da vida. Gente, fala o contrário. Deixa mais um pouquinho que eu quero ser aproveitado pelo esse negócio chamado vida, que é uma porcaria, isso que eu estou vivendo. E a gente acha que está aproveitando. A gente está sendo aproveitado. Interessante que um irmão contando, chegou um bebinho para ele. Bebinho, cara. Nada contra quem bebe, mas nada a favor. Bebinho. Mas você virou crente agora, cara.
Você é maluco, rapaz, virou crente. Vai ficar dando dinheiro agora para a igreja, o irmão, muito assim, não tem muita paciência para você. É melhor do que dar para cachaça. Porque o cara está aproveitando a vida que está aproveitando dele, se pode chamar esse negócio de vida. Gente, que dia que tem que comer o cordeiro? Hoje é o dia de você tomar uma posição na sua vida e fazer igual aquele imaginação do pastor Eduardo aqui, de engolir o negócio inteiro. E Jesus sabe o carinho que eu tenho com ele quando eu falo essa palavra negócio. É só para ficar claro, que aqui eu fico pregando e as crianças riem, porque está entendendo o que eu estou falando. Eu tenho que usar esse diálogo para entender. E para caminhar para o fim, devemos assumir essa realidade e comer esse cordeiro. E o versículo 11 diz o seguinte: temos que comer depressa. Depressa. Você tem que falar, pastor, nem termina não, já ora por mim de uma vez. Depressa. Sabe por que tem que comer depressa? Porque o Egito fazia pressão o tempo inteiro em cima do povo de Israel. Gente, o mundo faz pressão o tempo inteiro na sua vida. E o versículo 33, 34 diz isso, que eles queriam que o povo saísse depressa, sai fora rápido. Gente, o mundo quer tirar a gente do ar o mais rápido possível. Ele quer detonar a gente. Só que a gente acha que não. A gente acha que está tudo muito tranquilo, que a gente consegue levar a vida numa boa. Eu digo, gente, o bobo é aquele que acha que tem um campo neutro, já falei isso aqui, que vai caminhar numa linha que nem o diabo está influenciando ele, nem Deus está influenciando ele. Eu vou tomar conta da minha vida aqui. Ô, gente, ou é o inimigo ou é Deus, não tem esse campo neutro que o ser humano pode andar. Ou ele é influenciado pelo inferno ou pelo reino de Deus. Por isso Jesus falou assim, eu vou tirar vocês de um reino e vou estabelecer vocês em outro reino. Pedro expressa isso. Eu vou tirar vocês de um lugar e vou botar em outro reino. Jesus falou isso na boca de Pedro. Porque, gente, no fundo, está tudo dominado. Aí você escolhe quem quer te dominar. Se é o demônio, o faraó do Egito, o opressor, o carrasco da nossa vida que acha que nos dá pão suficiente, ou Jesus, aquele que nos chama e nos apacenta e diz assim, ó, o meu fardo não é como o fardo de faraó. Quando Jesus diz isso, em Mateus 11, 27, ele diz assim, ó, o meu fardo é leve. Ele está dizendo, não é como o fardo de faraó, não é como o fardo do mundo, ele é leve. E ontem, interessante, chegou uma pessoa para mim e falou, pastor, esse pessoal da igreja aqui não bebe não, mas eita povo chato, eles ficam rindo, abraçando a gente, perguntando se precisa de ajuda. Que povinho difícil. Eu falei, estão tudo embriagado, irmão. Estão tudo cheio de Jesus. Um rapaz conversando comigo na mesa hoje. Glória a Deus. Por quê? Nós vivemos em outro reino. Um reino de sem opressão. Os irmãos sabem disso. Gente, os irmãos sabem disso. A liderança da igreja sabe disso. Eu falo assim, não, se a gente está fazendo alguma coisa, está ficando cansativo, opressor, não é de Deus. Vamos refazer, porque tem alguma coisa errada. Vocês já viram falar isso? Quantas pessoas já ouviram falar isso em reunião? Sabe disso? Alguma coisa está errada. Porque o fardo de Jesus é o quê? Por que você não pegou ainda? Danado. Pega isso logo, aceita Jesus dentro do teu coração, na tua vida, o mais rápido possível. E se você já aceitou, para de cozinhar um bichinho lá no banho-maria. Para de querer comer cru, para de escolher o pedaço. Qual pedaço você tem que comer? Se tiver algo demais aí, Renato, pode abaixar. Então, para caminhar para o fim, eu quero te dizer uma coisa, que a nossa vida é uma jornada. E talvez você fale, pastor, eu tenho medo de virar crente. Eu vou dizer que está falando aqui um medroso. Meu pai sabe, eu fui a ovelha negra da família, eu fui o último a se converter. Jesus já estava cansado, raça de víbora, não aguento esse menino. Foi Silas, depois eu da Silas. Fui o último. E porque eu tinha medo de assumir esse negócio de ser crente. E a gente tem medo, porque a gente costuma com coisa ruim. A gente acha que o que Faraó está oferecendo a gente é bom. O povo, quando sair, falou, mas será que a gente vai mesmo, Moisés? Meu Deus do céu, e se o negócio ficar ruim lá no deserto? Se não der certo para a gente na caminhada? Mas eu me prendo numa passagem de Jeremias.
capítulo 29, que ele diz assim, olha, Deus dizendo, eu é que sei o pensamento que eu tenho a teu respeito. Pensamento de paz, para te dar o fim que está no teu coração. Deus disse, eu é que sei. Meu irmão, por que eu estou trazendo essa palavra? Não tenha medo de aceitar a caminhada. Depois que você come o cordeiro, você tem que vazar fora. Você tem que sair do Egito disparado. Você tem que botar a cinta, o cajado na mão e sair fora. Porque a vida cristã, eu defino que ela tem 3 etapas. Não, dá para fazer outra pregação. Vou ter que terminar hoje. 3 etapas. A porta, a caminhada e o alvo. A porta é quando você aceita o cordeiro. Mas tem que engolir o bichinho como? Abrir o bocão. Já viu isso, máscara? Nós estamos conectados, irmão. O máscara comeu o bichinho inteiro. Depois que comeu, acelera. Depois que comeu, sai do Egito. Então é a porta. A porta se abre, depois é a caminhada. A gente começa a caminhar. Mas eu quero te falar uma coisa, não fica 40 anos pagando prestação, não. O pastor Nicolas sabe disso, a Cristina sabe disso. Nós que estudamos essa área teológica, a gente poderia fazer isso muito menos tempo. Levaram 40 anos, por quê? Não largava o pecado. Gente, tem gente no nosso meio que já está até morrendo e perecendo, porque não abre mão do pecado, porque tem alguma coisa mais importante que ele acha. E o faraó, que simboliza o diabo, ele sempre vai tentar pegar a gente pela perna. E se você está ouvindo essa palavra, que Deus trouxe aqui você para ouvir essa palavra. E pedir para você, fica bobo não, meu irmão. Abre a tua cabeça, entenda que Deus está falando contigo há muito tempo. Que Deus está te chamando. E o interessante é que a gente tem medo de encarar essa caminhada. A gente pensa, não, deixa eu ficar um goltor, que a vidinha está ruim, mas ruim do jeito que, tá bom, deixa eu caminhar assim mesmo. Já acostumei com esse trem ruim assim. E você continua caminhando. E a gente tem medo de arriscar. Quando chega uma pessoa e prega, eu não estou motivando ninguém a nada, não é palavra motivacional, é palavra bíblica. Porque Jesus diz que aquele que está nele é nova criatura. E Jesus diz que ele veio apregoar o reino de Deus. E esse reino é entrada através do arrependimento. E é um reino não apenas de salvação para a alma, para te livrar do inferno. Hoje mesmo, se eu não me engano, eu disse para uns jovens aqui que estavam na igreja, pastor, alguma coisa sobre o inferno? Eu falei, irmão, eu vou te falar uma coisa. Se a Bíblia dissesse que todo cristão ia para o inferno, ou se não tivesse nada depois daqui, eu seria o cristão. Porque eu sabia que eu teria uma vida muito melhor aqui. Eu sou muito melhor como marido, como cidadão, como pessoa, porque eu sou cristão. Então, eu não sou cristão porque tem uma promessa, que vai abrir uma porta, que vai ter um de anjinho me segurando. Claro que isso é bíblico, existe. Mas a minha fé não é baseada nisso, é baseado no que eu vivo hoje aqui como pessoa. Gente, e o cordeiro era para comer no céu? Ah, não, vocês vão comer lá em Canaã. Embalsa o bichinho com sal aí, come lá em Canaã. Era isso. É para comer naquele momento. Eles tinham que comer, experimentar o reino de Deus naquele momento. E foi lá que criaram o churrasco. Na Páscoa. Lá que começou esse negócio de churrasco. A Coca-Cola foi mais para frente, foi lá na tentação do deserto. Jesus, mas lá foi... Então, irmãos, não tenha medo de se arriscar. Não tenha medo de se arriscar naquilo que alguém passou, que aquilo foi bom. E eu li uma história muito interessante. É uma parábola. Claro que é uma parábola. Mas diz que um viajante pegou um deserto escaldante e não estava preparado para passar por aquele deserto. E ele andou alguns quilômetros, alguns dias, e a água foi acabando, e chegou um momento que a água acaba. Ele caminha, vê algumas casas, assim, uma casa meia velha, umas coisas, eu vou até lá, e não tinha ninguém morando, entrou, abandonado de vários anos, as árvores já estavam secas, e conta a parábola aqui, a história, diz que é uma história, mas eu acredito, não sei se pode ser uma história, que ele viu uma bomba antiga, aquelas bombas de fazer assim, com a mão, tem uma alavanca, que puxa a água do poço lá de baixo, assim, toda enferrujada, e uma garrafa num canto, cheia d'água velha, com escrito ali, que dizia o seguinte: você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água que tem nessa garrafa. Após fazer isso, enche a garrafa novamente.
e tome a água à vontade. E ele entrou em crise, ele falou assim, essa água, se eu tomar ela mesmo suja, velha, ela pode me dar algum tempo de vida a mais. Mas se eu jogar essa água dentro dessa máquina velha, eu morro aqui mesmo. Mas ele na hora vinha e ele falava assim, mas peraí, essa garrafa d'água não dá para mim terminar a minha caminhada. Mas dá para aguentar mais um dia. Mas se eu ponho, aí ficou aquela luta da existência dele. Eu abro mão da vida hoje, eu tento viver nessa merda que eu estou mais algumas horas. E quando eu li esse texto, isso é a nossa vida. A gente fica com uma garrafa d'água suja na mão. Ah, não, vou tocar mais um tempo assim. Está sujo, mas deixa eu viver mais um pouquinho nesse negócio, deixa eu tomando esse negócio devagarzinho. E talvez o que basta é você pegar essa garrafa de água suja que é eu e você, e entornar isso, e deixar alguma coisa acontecer, porque ruim já está. Mas por que a gente insiste? Interessante que esse cara, depois da luta existencial dele, fala, já estou no sal, vou acabar de salgar o negócio. Essa é minha, pode escrever aí, essa é boa. E ele chega, pega a garrafa d'água, abre a bomba, entorna a água dentro. E começa a bombear. E fala, sabia que esse negócio ia dar errado. O negócio começa a ringir. Mais um e ringindo. Acabou a água, sumiu a água toda. Ele continua bombeando. De repente a bomba fica pesada, firme. Opa, de repente jorra a água. Ele abastece os camelos, enche uma garrafa e fala assim, eu vou botar uma notícia agora diferente nessa garrafa. Ele põe o seguinte, creia que esse negócio funciona. Ele começa a escrever assim, ele faz o seguinte, você precisa dar toda a água antes de você beber toda a água que você quiser. Mas acredite, esse negócio funciona. Irmãos, quando Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Apocalipse fecha dizendo assim, aquele que tem sede, venha e beba dessa água. Quem está falando com vocês é um viajante do deserto, eu, Eduardo, que um dia abri mão da minha garrafa suja e falei, Jesus, o Senhor está nas mãos do Senhor agora. Está nas mãos do Senhor agora. Toda a igreja entendeu, Juninho. Estou emocionado. É o momento. Fala, pastor, eu já ouvi o senhor fazer esse apelo. Já até sei que o senhor vai fazer agora. Mas talvez você nunca abriu a garrafa com tanta vontade, você vai abrir hoje. E vai falar, vou abrir mão de tudo aquilo que eu tenho sido, vou entregar na bomba, na verdadeira que é Jesus. Ele é aquele que jorra a água dentro de nós, que vem do Espírito Santo. E Jesus um dia, na festa, em Jerusalém, diz que Jesus se colocou de pé e gritou assim, quem tem sede, vem e toma de mim, ou creia em mim, para ser melhor o texto, que de você vai fluir o quê? Rios de água viva. Por isso que o cara estava achando que os irmãos estavam até bêbados aqui ontem. Alegria. Deus jorrando dentro da nossa vida. Eu quero orar por você que tem essa noite. Vamos orar? Baixa sua cabeça, você que está aqui. Igreja, ora. Ora, Jesus. Ora, peça ao Senhor. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, mesmo de olho fechado, ouve isso que o apóstolo Paulo diz através do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 7, ele diz assim, livra-se, pedindo a vocês, livra-se de todo o fermento velho, para que a massa de vocês não tenha o fermento velho. Ele continua dizendo, porque a nossa Páscoa é o próprio Jesus Cristo, aquele que foi crucificado como um cordeiro pascual. Por isso, celebre a verdadeira festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com o pão sem fermento,
da sinceridade, da verdade. Irmãos, a Bíblia nos convida a receber, tomar, comer do verdadeiro Cordeiro que é Jesus Cristo. Eu quero te perguntar uma coisa. Você quer nessa noite receber Jesus como teu Salvador? O pastor, eu entendi o que é a Páscoa. A Páscoa é a minha passagem de uma velha vida para uma nova vida. Eu entendi que eu tenho que aceitar o Cordeiro por inteiro. Eu entendi que esse Cordeiro perfeito que morreu para tirar de mim o anjo da morte é Jesus. Eu quero nessa noite pegar a minha água suja e derramar diante de Jesus e falar: Jesus, a minha fé está só no Senhor. Eu quero que só o Senhor cuide da minha vida, da minha alma. Eu quero isso. Você quer isso? Quero convidar você a botar a mão sobre o teu coração, que eu vou orar por você. Isso, meu filho, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É noite de salvação, eu creio nisso. É noite de salvação.